A observação direta mostra que os seres humanos têm o hábito de expressar os atributos de largueza e pequenez no conteúdo de suas ideias através da variação da despesa em uma espécie de mimética ideacional. Se uma criança ou um homem do povo ou um membro de certas raças narra ou descreve alguma coisa, é fácil verificar que não se contenta em esclarecer sua ideia ao ouvinte pela escolha de palavras apropriadas, mas representa também o assunto principal através de movimentos expressivos, combina formas miméticas e verbais de representação. Assim, demonstra em especial as quantidades e qualidades. Uma alta montanha, travessão, eleva sua mão sobre a cabeça, um anãozinho, travessão, aproxima-a do chão. Quando tenha perdido o hábito de pintar com as mãos aquilo que descreve, utilizará a voz. Se exerce autocontrole também sobre isso, pode-se apostar que arregalará os olhos ao descrever algo grande e os apertará quando referir-se a algo pequeno. O que expressa assim não são seus afetos, mas efetivamente o conteúdo de sua ideação. Devemos supor então que essa necessidade mimética só é despertada pelos requisitos da comunicação de alguma coisa, a despeito do fato de que boa parte deste método de representação escapa inteiramente à atenção do ouvinte. Pelo contrário, creio que essa mimética exista, ainda que menos vívida, independentemente de toda comunicação, ocorrendo também quando o sujeito forma a ideia de algo para seu próprio proveito, quando pensa em alguma coisa pictorialmente. Experimentam em todos os casos as ideias de grande e pequeno em seu próprio corpo, como em seu discurso, pela mudança na enervação de suas feições e órgãos dos sentidos. Creio mesmo que a enervação somática, comensurável ao conteúdo que se está ideando, pode ter sido o princípio e a origem da mimética com propósito comunicativo. Basta intensificá-la e fazê-la notável a outras pessoas para que possa servir a esse fim. Se mantenho o ponto de vista de que se deve acrescentar à expressão das emoções, bem conhecida como concomitante físico dos processos mentais, a expressão do conteúdo ideacional, posso verificar claramente que meus comentários relativos às categorias de grande e pequeno não exaurem o assunto. Podia mesmo acrescentar uma variedade de considerações antes de chegar aos fenômenos de tensão pelos quais uma pessoa indica somaticamente a concentração de sua atenção e o nível de abstração que, em certo momento, seu pensamento alcança. Considero esse assunto como realmente importante e creio que, se prossegue o estudo da mimética ideacional, esta pode vir a ser útil em outros campos da estética, tanto quanto o é para a compreensão do cômico. Retomemos ao cômico no movimento. Quando repito um movimento particular, é percebido
dá-se impulsão à formação da ideia do mesmo, através de certa despesa de energia. Portanto, ao tentar perceber, ao aprender esse movimento, faço certa despesa. E nessa porção do trabalho mental, comporto-me exatamente como se me estivesse pondo no lugar da pessoa que observo, mas provavelmente ao mesmo tempo tenho em mente o objetivo desse movimento, e minha experiência anterior capacita-me a estimar a escala de despesa requerida para alcançar este objetivo. Ao fazê-lo, desconsidero a pessoa que estou observando e comporto-me como se eu próprio quisesse alcançar o objetivo do movimento. Essas duas possibilidades em minha imaginação redundam em uma comparação entre o movimento observado e o meu próprio. Se o movimento da outra pessoa é exagerado e não apropriado, meu acréscimo de despesa para compreendê-lo é inibido in statu nascendi, como que no próprio ato de sua mobilização. É declarado supérfluo e livre para utilizar em alguma outra parte, para ser talvez descarregado pelo riso. Essa seria, desde que outras circunstâncias fossem favoráveis, a gênese do prazer no movimento cômico travessão, uma despesa enervatória que se torna um excesso inutilizável quando é feita a comparação com o próprio movimento. Verificar-se-á que nossa investigação deve operar em duas direções diferentes. Primeiro, estabelecer as condições que controlam a descarga do excesso, e segundo, examinar se outros casos do cômico podem ser encarados da mesma forma que o cômico no movimento. Examinaremos primeiro a segunda questão, passando do cômico no movimento e na ação ao cômico constatado nas funções intelectuais e nos traços de caráter de outras pessoas. Como um exemplo dessa classe, posso escolher o nonsense cômico como o produzido por candidatos ignorantes em um exame. Sem dúvida, é mais difícil apresentar um exemplo mais simples quanto aos traços de caráter. Não devemos ser confundidos pelo fato de constatarmos que o nonsense e a estupidez, que tão frequentemente produzem um efeito cômico, não são, apesar disso, sentidos como cômico em todos os casos. Do mesmo modo, os mesmos caracteres que, em certa ocasião, podem ser risíveis como cômico, em outra ocasião podem nos parecer desprezíveis e odiosos. Esse fato, que não devemos deixar de ter em vista, indica simplesmente que, além da comparação que já conhecemos, outros fatores estão envolvidos na produção do efeito cômico travessão, fatores que poderemos descobrir em alguma outra conexão. O cômico encontrado nas características intelectuais e mentais de outra pessoa é também, evidentemente, o resultado de uma comparação entre essa pessoa e meu próprio eu, embora bastante curiosamente essa comparação produza, via de regra, um resultado oposto àquele no caso de um movimento ou ação cômica.
Nesse último caso, era cômico que outra pessoa fizesse uma despesa de energia maior do que a que eu julgava necessária no caso de uma função mental. Pelo contrário, esta torna-se cômica se a outra pessoa efetua uma poupança na despesa que eu próprio reputo indispensável. Abre parênteses, pois o nonsense e a estupidez são deficiências da função. Fecha parênteses. No primeiro caso, rimo-nos pela excessiva complicação. No último, rimo-nos da facilitação em excesso. O efeito cômico aparentemente depende, portanto, da diferença entre as duas despesas catéxicas, travessão, a própria e a da pessoa estimada por empatia, travessão, e não daquilo que nas duas favoreça a diferença, mas essa peculiaridade que, à primeira vista, confunde nosso juízo, se desvanece quando pensamos que a restrição de nosso trabalho muscular e o aumento de nosso trabalho intelectual se adequam com o curso de nosso desenvolvimento pessoal em direção a um nível de civilização mais alto. Elevando nossa despesa intelectual, podemos obter o mesmo resultado que com a diminuição da despesa em nossos movimentos. A evidência desse êxito cultural é fornecida por nossas máquinas. Assim, uma explicação uniforme é fornecida pelo fato de que uma pessoa nos parece cômica em comparação com nós mesmos se gasta energia demais em suas funções corporais e energia de menos em suas funções mentais. Não se pode negar que, em ambos os casos, nosso riso exprime uma gratificante sensação de superioridade com relação à pessoa que achamos cômica. Se a relação nos dois casos é revertida, travessão, se a despesa física da pessoa é considerada menor que a nossa, ou se sua despesa mental é maior, travessão, não mais rimos e sim somos possuídos de assombro e admiração. A origem do prazer cômico aqui discutida, travessão, sua derivação da comparação de outra pessoa com nós próprios, da diferença entre nossa própria despesa psíquica e a de uma outra pessoa estimada por empatia, travessão, é provavelmente a mais importante geneticamente. É certo, entretanto, que não tenha persistido sendo a única. Já aprendemos em um momento ou outro a desconsiderar essa comparação entre uma pessoa e nós próprios, derivando a diferença gratificante de um único lado, seja da empatia, seja do processo em nós mesmos. Travessão. O que comprova que o sentimento de superioridade não mantém qualquer relação essencial com o prazer cômico. Uma comparação é, apesar disso, indispensável para a gênese desse prazer. Constatamos que se passa entre duas despesas catéxicas que ocorrem em rápida sucessão e que envolvem a mesma função, sendo essas despesas operadas através de nossa empatia com alguém mais ou quando não haja tal relação, são descobertas em nossos próprios processos mentais.
O primeiro desses casos, travessão, no qual a outra pessoa ainda desempenha um papel, embora não mais em comparação com o nosso próprio eu, travessão, origina-se quando a diferença gratificante é manifestada pelas influências externas, que podemos sumariar como uma situação. Por essa razão, essa espécie de cômico é também conhecida como cômico da situação. Neste caso, as características da pessoa que proporciona o efeito cômico não desempenham uma parte essencial. Rimos, ainda que tenhamos de confessar que nós teríamos feito o mesmo em uma situação igual. Estamos aqui extraindo o cômico da relação dos seres humanos com o frequentemente todo-poderoso mundo externo, na medida em que processos mentais de um ser humano estão envolvidos. Esse mundo externo compreende também as convenções e necessidades sociais e mesmo nossas próprias necessidades corporais. Um caso típico dessa última espécie é fornecido quando, em meio de uma atividade que faz exigências às faculdades mentais de uma pessoa, esta é interrompida por uma dor ou por uma necessidade de defecação. O contraste que, através da empatia, oferece-nos a diferença cômica é aquele entre o alto grau de interesse assumido pela pessoa antes da interrupção e o mínimo interesse que lhe resta pela sua atividade mental quando ocorre a interrupção. A pessoa que nos oferece a diferença torna-se cômica para nós, uma vez mais por sua inferioridade, mas ela é inferior apenas em comparação anterior consigo mesma e não em comparação conosco, pois sabemos que, em idênticas circunstâncias, não teríamos comportado diferentemente. É digno de nota, entretanto, que apenas constatamos a inferioridade cômica em que alguém se põe quando há empatia, travessão, isto é, quando outra pessoa está envolvida, quando nós próprios nos achamos em apuros semelhantes, somos cônscios apenas de sentimentos aflitivos. Apenas o afastamento de tais sentimentos de nós próprios capacita-nos a fluir prazer da diferença originária, da comparação entre essas catexias variáveis. A outra fonte do cômico que constatamos na transformação de nossa própria catexia consiste em nossas relações com o futuro, que costumamos antecipar com nossas ideias expectantes. Assumo que uma despesa quantitativamente definida subjaz a cada uma de nossas ideias, travessão. Uma despesa que, no caso de um desapontamento, é diminuída por uma diferença definida. Posso novamente recordar comentários feitos anteriormente sobre a mimética ideacional. Parece-me fácil comprovar uma mobilização real de energia catéxica no caso de expectativa. É bem obviamente verdadeiro quanto há inúmeros casos que preparações motoras formam a expressão da expectativa, travessão.
principalmente em todos os casos onde se requisita minha motilidade, travessão, e que essas preparações podem ser determinadas quantitativamente. Se espero agarrar uma bola que me é atirada, introduzo em meu corpo tensões que me capacitem a receber o impacto da bola. Se a bola para cujo impacto me preparei revela-se leve demais, meus movimentos supérfluos tornam-me cômico aos espectadores. Fascinado por minha expectativa, deixei-me levar a uma despesa exagerada de movimento. Ocorrerá o mesmo quando, por exemplo, tiro de uma cesta uma fruta que supusera pesada e que, para meu desapontamento, revela-se falsificada, oca e feita de cera. Minha mão, retirada apressadamente, trai o fato que me preparara para uma enervação grande demais, travessão. E eu me rio disso. Há pelo menos um caso em que a despesa da expectativa pode ser diretamente demonstrada, mensurável, através de experimentos fisiológicos em animais. Nos experimentos de Pavlov sobre a secreção salivar, vários tipos de comida são postos diante de cães, nos quais se abriu uma fístula salivar. As quantidades de saliva secretada variam se as condições experimentais confirmam ou desapontam as expectativas dos cães de ser alimentados com a comida posta à sua frente. Mesmo quando a expectativa requisitada, meus órgãos dos sentidos e não a minha motilidade, posso assumir que a expectativa se exprime por certa despesa motora, tornando os sentidos tensos e reprimindo outras impressões não esperadas. Em geral, posso considerar a atitude da atenção como sendo uma função motora equivalente a certa despesa. Posso adiantar como uma premissa que a atividade preparatória da expectação não será independente da magnitude da impressão esperada, mas representará mimeticamente sua grandeza ou sua pequenez através de uma despesa preparatória, maior ou menor, como no caso de uma comunicação ou de um pensamento desacompanhado de expectativa. A despesa com a expectativa procede, entretanto, de vários fatores. E, no caso de meu desapontamento, também vários fatores estarão envolvidos, travessão. Não apenas se o que acontece é perceptivelmente maior ou menor do que o que eu esperava, mas também se é digno do interesse que despendera na expectativa. Desse modo, serei talvez levado a tomar em consideração, além da despesa com a representação, do que é grande ou pequeno, abre parênteses, a mimética ideacional, fecha parênteses, a despesa com o retesamento da atenção, a despesa com a expectativa e, além disso, em outros casos, a despesa com a abstração.
Mas essas outras espécies de despesa podem ser facilmente referidas à despesa com o que é grande ou pequeno, já que ser mais interessante, mais sublime e mesmo mais abstrato são apenas casos especiais com qualidades particulares do que é maior. Se além disso considerarmos, de acordo com Lipps e outros escritores, que o contraste quantitativo, não qualitativo, deve ser considerado primariamente com fonte do prazer cômico, deveremos sentir-nos inteiramente felizes por termos escolhido o cômico no movimento como ponto de partida de nossa investigação. Lipps, no volume tão frequentemente citado nestas páginas, tentou ampliando a asserção de Kant de que o cômico é uma expectativa frustrada, derivar o prazer cômico em geral da expectativa. Lipps, 1898. Entretanto, apesar das descobertas muito instrutivas e valiosas que essa tentativa tem trazido à luz, gostaria de apoiar a crítica feita por outras autoridades de que Lipps teria estreitado demasiadamente o campo de origem do cômico, obrigando-se grande violência para sujeitar os fenômenos do escopo de sua fórmula. A humanidade não se contentou em desfrutar o cômico onde ele se deparava à sua experiência. Procurou também produzi-lo intencionalmente e podemos aprender muito sobre a natureza do cômico, estudando os meios que servem para fazer cômicas as coisas. Antes de tudo, é possível produzirmos o cômico em relação a nós próprios, a fim de divertir outras pessoas. Travessão, por exemplo, fazendo-nos de desajeitados ou estúpidos. Dessa forma, produzimos o efeito cômico tal como se essas coisas fossem reais, cumprindo a condição da comparação que leva à diferença na despesa. Mas, desse modo, não nos tornamos ridículos ou desprezíveis, podendo mesmo merecer, em algumas circunstâncias, admiração. O sentimento de superioridade não surge na outra pessoa quando esta sabe que estamos fingindo. Isto fornece nova evidência da fundamental independência do cômico com relação ao sentimento de superioridade. No que concerne a tornar outras pessoas cômicas, o principal meio é colocá-las em situações em que a pessoa se torna cômica em consequência da dependência humana a eventos externos, particularmente fatores sociais, sem respeitar as características pessoais do indivíduo envolvido. Travessão, isto é, empregando o cômico da situação. A situação cômica em que se coloca alguém pode ser uma situação real, um practical joke. Travessão, por exemplo, esticar a perna de modo a que alguém escorregue como se fora desajeitado, fazer alguém de bobo, explorando-lhe a credulidade, tentar convencer alguém de algo absurdo, etc. Travessão, ou pode ser simulada pelas palavras ou pelo jogo. A agressividade a serviço de que frequentemente se engaja
o ato de tornar uma pessoa cômica é muito ajudada pelo fato de que o prazer cômico seja independente da realidade da situação cômica, de modo que todo mundo está exposto, sem qualquer defesa, a tornar-se cômico. Mas há ainda outros meios de tornar as coisas cômicas, meios que merecem consideração especial e indicam novas fontes do prazer cômico. Entre estes, por exemplo, está a mímica, que proporciona extraordinário prazer ao ouvinte e torna cômico seu objeto, mesmo quando se mantém muitíssimo afastada da exageração, da caricatura. É muito mais fácil explicar o efeito cômico da caricatura que o da simples mímica. A caricatura, a paródia e o travestismo, assim como sua contraparte prática, o desmascaramento, dirigem-se contra pessoas e objetos que reivindicam autoridade e respeito, que são, em algum sentido, sublime. São procedimentos de Herabsetzung, conforme a adequada expressão alemã para eles. O que é sublime é grande no sentido figurativo, psíquico. Eu deveria sugerir, ou antes repetir minha sugestão, de que é representado por uma despesa aumentada, tal como o que é somaticamente grande. Não requer muita observação estabelecer que, quando refiro-me a algo sublime, enervo meu discurso de modo diferente, modifico as expressões faciais e tento harmonizar minha atitude global com a dignidade do que estou ideando. Imponho-me um controle solene, travessão, não muito diferente do que eu adotaria para introduzir-me à presença de uma personalidade eminente, um monarca ou um príncipe da ciência. Dificilmente estarei equivocado ao assumir que essa enervação diferente corresponde, em minha mimética ideacional, a um acréscimo da despesa. O terceiro caso de semelhante acréscimo da despesa será, sem dúvida, constatado quando procedo a cursos de pensamentos abstratos, ao invés dos habituais, concretos e plásticos. Quando, portanto, os procedimentos que discuti para a degradação do sublime permitem-me ter uma ideia dele como, se fora algo trivial, em cuja presença não preciso alinhar-me, antes utilizando a fórmula militar, posso pôr-me à vontade. Sou poupado do acréscimo de despesa devido à postura solene. E a comparação entre este novo método ideacional, instigado pela empatia, e o previamente habitual, que tenta simultaneamente estabelecer travessão. Esta comparação, uma vez mais, cria a diferença na despesa, que pode ser descarregada pelo riso.